Acabou o caô, o Cruzeirão voltou, o Cruzeirão voltou, acabou. Fala, Nação Azul, seja bem-vindo no canal Cruzeiro Sem Fronteira. O Cruzeiro sofre sua derrota para o Vasco, que para mim fez uma grande partida. Eu posso dizer que foi uma partida perfeita do Vasco. O Vasco já vinha crescendo no Campeonato Brasileiro. A gente viu isso contra o Flamengo e viu contra o Bahia. Ele só confirmou contra o Cruzeiro. Conseguiu anular todas as jogadas do Cruzeiro. O Cruzeiro, para mim, não levou nenhum perigo contra o gol do Léo Jardim. O Vasco não passou dificuldade nenhuma, conseguiu anular todas as jogadas. Não é portanto que a gente viu lá que o Wanderson e o Christian não rendeu o que eles sempre rendem. Infelizmente, isso vai acontecer em algumas partidas, porque o Cruzeiro não vai ganhar todas as partidas. Esse é o desejo da gente, mas não podemos também desesperar, porque o Cruzeiro ainda está na luta pelo título. O Cruzeiro, não podemos criticar nenhum jogador, nenhum. A gente viu lá o Matheus Pereira tentou, para mim foi o melhor jogador do Cruzeiro, e em geral para mim foi o Coutinho, que voltou a jogar e jogou muito. O Vasco, quando foi ao ataque e teve aquela falha do Kaique e do Matheus Henrique, que tinha acabado de entrar, ele não perdoou e conseguiu converter os 2 gols. E aí foi por água abaixo até o pensamento de querer empatar e virar, porque o Vasco estava muito bem na zaga também, que não fez, não deixou o Cruzeiro fazer sua jogada. Tirou, estava sólido a zaga do Vasco, jogou muito bem. E a gente tem que dar um mérito, mereceu a vitória, mas não podemos também criticar o Cruzeiro, porque para mim tentou, só que não conseguiu. Isso vai acontecer em alguns jogos, mas o Cruzeiro tem que ter alguma carta na manga neste momento para tentar fazer alguma coisa. Quando o Leonardo Jardim colocou o Arroio até tentou, mas a gente viu que a zaga, a defesa do Vasco estava sólida, que foi, eu retorno a dizer, foi um jogo perfeito do Vasco. Vamos ouvir o que os jogadores falou após o jogo e alguns jornalistas o que falaram desse jogo de Cruzeiro, do Vasco e Cruzeiro. Mas deixa aí nos seus comentários também, que é muito importante, o que você achou desse jogo, se você faria algo diferente, e deixa o seu like e se inscreva você que não é inscrito, para ajudar o nosso canal. Bora conferir então. Vamos falar rapidamente agora também do Cruzeiro, né? Rapidamente não, modo de falar, né? Podemos falar quanto tempo aí do Cruzeiro. Mas que perdeu, né, Bruno? E assim, as chances de título do Cruzeiro vão diminuindo a cada rodada, com alguns tropeços. Dá pra dizer que hoje foi um tropeço contra o Vasco do Cruzeiro? Porque assim, como nós citamos aqui, agora o Flamengo joga amanhã, nesse momento 2 jogos a menos, Palmeiras 3 jogos a menos, e o Palmeiras amanhã pode assumir a vice-liderança com 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, caso vença o Bahia. Dos 3 ali, eu acho que o menos provável a ganhar o título é o Cruzeiro, e não falo só depois do jogo de hoje, não. Já tinha essa opinião que o Cruzeiro ele tá bem colocado, e claro, não dá para descartar o Cruzeiro tá vivo, mas ele tem essa questão dos jogos, né? O Flamengo tem um jogo a fazer e está na frente do Cruzeiro no campeonato, e nesse momento o Flamengo tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro, e o Palmeiras tem 2 jogos a fazer, como ainda vai jogar amanhã, tem 3 jogos a menos, e tá colado ali no Cruzeiro, né? Então, o mais difícil ali dos 3, o mais improvável para ganhar o campeonato é o Cruzeiro. Ele tá vivo, tá na briga, mas tem que entender o estágio de cada time. O campeonato de pontos corridos é um campeonato que tem uma lógica. É um campeonato que, normalmente, quem tá mais equilibrado, quem tem mais poder financeiro, quem tem um elenco mais formado, quem tem um trabalho mais consistente, ele costuma levar. O Cruzeiro, se ele terminar o campeonato em 3º lugar, vamos colocar essa hipótese, ele termina atrás do Palmeiras e do Flamengo. É um excelente resultado. O Cruzeiro está num momento de reconstrução
E está avançando a cada ano. Cruzeiro, ele fica 3 anos na Série B, totalmente destruído. Ele sobe em 2022. Ele é campeão da Série B em 2022, já no primeiro ano sob o comando do Ronaldo, como SAF. Ele sobe. Primeiro ano de Série A, 2023. O Cruzeiro briga para não cair até a penúltima rodada e consegue se salvar. Permanece na Série A no primeiro ano, depois de 3 anos de Série B. Segundo ano passado, 2024, Cruzeiro briga por vaga na Libertadores até o final. Abriram vagas, ok, classificou até o 8º, que foi o Bahia. Cruzeiro foi o 9º. Cruzeiro chegou à última rodada com chance de ir para a pré-Libertadores. Então, primeiro ano, briga para não cair, permanece, objetivo alcançado. Segundo ano, já evoluiu, foi brigar por vaga na Libertadores. Não conseguiu, mas foi uma evolução. E agora, para mim, a vaga na Libertadores é certa. O Cruzeiro vai estar na Libertadores do ano que vem. E o Cruzeiro não joga uma Libertadores desde 2019. E até fica ainda a expectativa de tentar lutar pelo título. Acho difícil. Mas olhando a evolução do time do Cruzeiro, é um campeonato gigante do Cruzeiro, independente disso. Mesmo que em algum momento Palmeiras e Flamengo desgarrem um pouquinho, principalmente quando fizerem os jogos que estão atrasados, é um campeonato excelente do Cruzeiro e que ainda tem a possibilidade, aí sim considero uma possibilidade real, de ganhar a Copa do Brasil. Tem o Corinthians na semifinal e do outro lado uma semifinal carioca contra o Fluminense e o próprio Vasco. Copa do Brasil eu acho uma possibilidade muito real. O Cruzeiro pode perfeitamente ganhar a Copa do Brasil. No Brasileiro está vivo, a matemática diz isso, mas eu acredito que a briga ficará entre Palmeiras e Flamengo e o Cruzeiro deverá ser o terceiro colocado, o que é uma campanha gigante para essa reconstrução do Cruzeiro. É um belo passo à frente nessa reconstrução que a cada ano o Cruzeiro evolui no Campeonato Brasileiro. E é importante para o Cruzeiro também não se desesperar, digamos assim, como você disse, né? Tá ótima essa campanha pelo recomeço e tudo mais. É importante não se desestabilizar, né, sem o título brasileiro, porque aí você já tem uma estrutura desse ano para levar para a próxima temporada, né? Quando vai disputar a Libertadores. Então, é importante isso, que continue, né? Essa reformulação continue e não tenha nenhum tipo de desespero, né? Léo Jardim, toda vez que alguém nas coletivas fala de título, não. Eu tô aqui brigando pela Libertadores. O Cruzeiro não tá nessa briga por Pés enquanto. no chão. Ainda não. Claro que o torcedor vive a expectativa de assumir a liderança hoje. Né? Não tô na briga assim, não sei o quê. E a gente mesmo, você olha assim e fala, pô, como não tá na briga? Pô, se ele ganha o jogo de hoje, amanhã Palmeiras e Flamengo tem jogos difíceis. E as circunstâncias de terem jogado no meio de semana pelo Libertadores. Flamengo muito desgastado. Confronto direto com o Flamengo. E o Cruzeiro só joga o Cruzeiro nesse momento só joga o Brasileirão, né? Cruzeiro porque só a Copa joga do o Brasil Brasileirão. foi adiada, né? E o time, assim, é visitante hoje. Do dia 1º de maio pra cá, foram 8 vitórias fora de casa e 4 empates. Acho que foi a primeira derrota hoje. As outras derrotas que ele teve foram em casa. 3 derrotas em casa. Mas A última de derrota casa, foi contra o Palestino, em abril. Esses números que eu falei aqui, só jogos fora de casa. Olha a campanha do Cruzeiro como visitante. E aí, brasileiro, aí tudo, somando tudo. Brasileiro, Copa do Brasil, Ele perdeu em casa pro Ceará e pro Santos. No Mineirão, né? E perdeu um jogo da Sul-Americana. Sim, pro Muxuca e Runa. 3 derrotas. Então, olha a campanha do Cruzeiro. Dava pra sonhar, cara, em entrar nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro, especialmente por essa questão. Tem jogos a mais, mas tá só no Brasileiro. Tem semana cheia quando os outros têm que jogar. Né? Isso pesa demais. Agora, para isso precisava ganhar o jogo de hoje do Vasco. Acho que hoje foi uma ducha. Foi complicado. A recuperação desse resultado só ganhando do Flamengo na próxima quinta-feira. Que acho que mais ajuda do Palmeiras do que ele próprio. Eu acho que uma vitória dele agora na quinta-feira, primeiro ajuda o Palmeiras, depois ajuda ele mesmo, né? Ele próprio. Não, o palmeirense vai torcer loucamente pro Cruzeiro, né? Mas a campanha é excelente. Né? E eu acho que inteligentemente o Leonardo Jardim, ele está pregando isso há muito tempo, a nossa realidade. Não estamos aqui em condição de brigar pelo título ainda. Em termos de elenco, ele está atrás mesmo, né? Ele soube montar um time e tem algumas peças importantes. Mas uma delas hoje entrou e comprometeu, que foi o Matheus Henrique, que entregou a bola. Ok, a bola veio meio desviada, não sei o quê, mas um cara da qualidade dele, que o Cruzeiro foi buscar lá no futebol europeu, não sei o quê, e é um grande jogador mesmo, não pode dar um mole desse que ele deu, né? Comprometendo o Cruzeiro em cima ali para tentar um empate do jogo, tomou 2-0, claro que deixa o jogo muito na mão do Vasco da Gama. Eu acho que o resultado de hoje
coloca assim aquilo que todo mundo já sabe e a maioria prega. O título está entre Palmeiras e Flamengo. A depender dos resultados de amanhã e, claro, de quinta-feira. E eu acho que, só voltando no Vasco, só uma coisinha. Palmeiras e Vasco na próxima quarta-feira. É um aviso para o Palmeiras, não é? Palmeiras realmente está numa fase esplendorosa, né? Não estou comparando, não. Melhor do que o Cruzeiro nesse momento, melhor do que o Flamengo. É o melhor time da América do Sul nesse momento, jogando muito a equipe do Palmeiras, numa fase extraordinária. Mas é um alerta, ó, esse Vasco da Gama, ele eliminou o Botafogo, né? Ele complicou o Botafogo, mas ganhou do Cruzeiro, que bateu no Botafogo no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Só para começo de conversa. Então, assim, ó, esse Vasco empatou com o Flamengo no Maracanã e esse Vasco derrotou o Cruzeiro em São Januário. Então, um alertazinho pro Palmeiras. Sei que o Palmeiras é melhor, né? Disparado em relação ao Vasco. E tá assim, tá um pouquinho melhor que o Flamengo nesse momento, vive um momento melhor até em relação ao Flamengo, mas serve de alerta para quarta-feira, Guilherme. É isso, e uma boa notícia para o Cruzeiro é que dos jogadores pendurados, ninguém levou cartão amarelo, então todos estarão à disposição para jogar na quinta-feira contra o Flamengo. Ô Lucas, uma derrota, ninguém gosta de perder, né? Mas qual a lição que fica desse jogo aqui contra o Vasco em São Januário? Que a gente tem que ser mais efetivo e nas jogadas que os adversários têm como muito forte, a gente tem que ter uma atenção ainda maior, porque a gente sabia que de cruzamento que eles criaram a maior chance de gol nos últimos jogos do Vasco e foi assim que a gente sofreu o gol. Mas fica essa lição e também a gente ser efetivo quando a gente criar, porque a gente cria muito, chega muito no ataque. Então a gente tem que ter um pouco mais de capricho, tanto para finalizar e para servir o companheiro. Como que é o futebol, né? Talvez no jogo do retorno em que o Cruzeiro teve mais espaço para jogar, né? Chegou com muita gente por várias vezes. O Jardim até destacou na coletiva o tanto de finalização dentro da área do adversário, que não é fácil, né? Fora de casa, mas faltou essa eficácia, né? Às vezes não tentar resolver de qualquer jeito. Isso também é um ponto aí para a sequência, Lu? Com certeza, não podemos deixar passar isso batido. De todas as vezes que a gente criar, a gente tem que chegar, temos que causar desconforto para o adversário e principalmente concluindo bem o gol e, como eu falei, também servindo, que assim foi como que a gente conseguiu construir a maioria das nossas vitórias. Lucas, esse era o jogo talvez para o Cruzeiro chegar de vez ali na ponta, né? Vocês estão disputando lá em cima, mas sai com um gostinho assim, obviamente vocês projetaram outra coisa para essa partida, mas vocês saem com um gosto de uma derrota que pode ter atrapalhado até os planos para o futuro. Não, todo jogo a gente encara que é como uma final, esse jogo não era diferente, apesar da derrota, mas não muda nada na nossa cabeça, na nossa mente, o que a gente tem como objetivo na temporada. Temos um jogo agora também de confronto direto, que brigando pela parte de cima da tabela. Derrota também no Campeonato Brasileiro faz parte e que a gente, no próximo jogo, tem que mostrar que a gente está forte e focado no nosso objetivo. Ô Lucas, e a expectativa de um grande jogo também, né? Contra um Flamengo, com o Maracanã lotado, é o cenário para se recuperar imediatamente, né? Não tem que se lamentar. A nossa partida aqui com o Vasco, a derrota já ficou para trás, a gente já olha para frente com o nosso objetivo e passa muito por isso, por um jogo agora fora de casa, um confronto direto, onde os dois times estão brigando na parte de cima da tabela. Cássio, uma derrota que dá para tirar a lição nessa noite aqui em São Januário? Com certeza, quando você ganha também você tira a lição. Acho que a gente não conseguiu fazer um grande jogo. A gente acabou cometendo alguns erros que foram determinantes, né? O time do Vasco vem numa crescente, a gente acabou tomando um gol cedo e depois, no final, acabou tomando um gol, não conseguimos criar tantas oportunidades. Infelizmente a gente não conseguiu a vitória, mas tudo serve de aprendizado, crescimento para melhorar. Eu acho que o Mister é muito inteligente nesse sentido de ajustes e melhorar. Lógico que é duro, né? E graças a Deus a gente tem perdido pouco e que a gente continue na sequência de crescimento, mas aprender com a derrota e melhorar para quinta-feira fazer uma grande partida. Assim, tudo tem sua primeira vez, né? Eram 18 jogos de vencibilidade contra o Vasco, 11 vitórias e 7 empates, e hoje pela primeira vez
você perde pro Vasco no Brasileirão. Você sabia dessa conta, fazia essa conta, sabia desse histórico? Não, não sabia que fazia 13 anos que eu não perdia pro Vasco. Cara, eu não me apego muito nisso aí. O Vasco conseguiu ser mais efetivo com a gente. Vem numa crescente boa, uma equipe que tem grandes jogadores, vem evoluindo. E a gente não conseguiu neutralizar. Acho que quando nós tivemos a oportunidade nós não conseguimos aproveitar e acabamos errando ali como time e acabou que a gente acabou perdendo o jogo. Faltou capricho ao Cruzeiro então, Cássio? Cara, quando a gente só não pode criar várias situações, porque o Cruzeiro perdeu poucos jogos, vem ganhando. Acho que, se não me engano, a gente vinha de 6 vitórias fora de casa, eu acho. Isso, se a gente for botar no papel, são poucas equipes que conseguem, até por isso que a gente está na parte de cima da tabela. Lógico que quando você perde, você vê alguma coisa, a gente tem um treinador muito competente para tentar corrigir para a próxima partida, mas é aprendizado, crescimento e tentar fazer o melhor quinta-feira para voltar a ganhar. Ô Cássio, vem aí um grande jogo, né, que todo mundo espera, que é o duelo com o Flamengo, né? Talvez nada melhor do que já buscar a reabilitação num jogo desse, mesmo sabendo que vem mais dificuldade pela frente, né? A dificuldade tem desde que começou o campeonato, né? Muito se falou que a gente teve o primeiro semestre muito ruim nas competições e depois tem feito um grande campeonato brasileiro. Acho que, assim, com todo respeito, vai ser um grande jogo, mas é um jogo que vale 3 pontos como que valia hoje e que valia depois do Flamengo. Acho que nós temos que ir nesse intuito. Eu acho que o Cruzeiro vem forte, vem brigando lá na frente na tabela, porque pensa assim, não adianta a gente vai jogar um próximo jogo, ganha e na próxima partida não vai em busca dos 3 pontos. Acho que é um jogo de 3 pontos, é um jogo grande, lógico, que é ali na frente da tabela, briga ali em cima. Mas o intuito do próximo partida ser a mais importante. Hoje nós não conseguimos um bom resultado e, claro, quando acontece um resultado negativo, o mais rápido possível você quer se recuperar e conseguir uma vitória no próximo jogo. Cara, hoje deu tudo errado. Eu tô não entendendo a atuação do Cruzeiro hoje, que teve uma semana cheia de trabalho para poder se preparar para esse jogo contra o Vasco. O Vasco jogou no meio da semana contra o Bahia, né, se eu não me engano, e venceu. E o Cruzeiro chegou descansado. Mas a postura do Cruzeiro hoje é que para mim foi surpreendente. Porque tem derrotas que às vezes você tá dando o seu esforço ali, lutando e tal, e que você acaba até compreendendo. Mas o Cruzeiro hoje foi irreconhecível. O primeiro tempo, um Cruzeiro desorganizado, o primeiro tempo, um Cruzeiro bagunçado, dando espaços, dando brechas, deixando o Vasco da Gama jogar, que diga-se de passagem, vamos dar o mérito pro Vasco também, que hoje fez uma boa partida, tá? O Diniz hoje foi superior ao que o Leonardo Jardim colocou em prática, nesses 90 minutos, e o Cruzeiro deixou a desejar. Hoje, muitos passes errados, muito erro de saída de bola, uma infinidade de erros no último passe, uma infinidade de erros na hora de finalizar, péssimas decisões o Cruzeiro tomou ao longo do jogo. E engraçado, cara, que geralmente quando o Cruzeiro começa mal os jogos, vai passando o tempo ali, igual foi no jogo contra o Bahia, o time vai se organizando, vai corrigindo os problemas, vai corrigindo os erros, o Cruzeiro começa, né, a melhorar e muitas vezes no decorrer do jogo, especialmente no segundo tempo, adota uma postura diferente, ganha volume de jogo, o time começa a se entender melhor e hoje isso não aconteceu. Hoje o Cruzeiro foi uma bagunça danada, né? Os 2 gols do Vasco ali, primeiro uma liberdade muito grande ali na lateral, o Ryan fez o que quis ali pelo lado direito do ataque do Vasco e em contrapartida pegando ali um Cruzeiro desorganizado. Eu sei que o Leonardo Jardim, ele tem uma confiança muito grande em determinados atletas e eu não vou nem citar nome aqui para não pegar um ou outro para Cristo, mas o Cruzeiro fez contratações justamente também para poder reforçar e elevar o nível do elenco. É claro que a gente é grato ao que se o Cruzeiro tem essa pontuação de hoje, são graças a esses atletas que trouxeram o Cruzeiro até aqui. Mas se você traz algo que tem uma qualidade melhor e tal, que pode elevar ainda mais o nível técnico do elenco, coloca em campo, gente. Vamos sempre colocar em campo o que a gente tem de melhor para poder evitar situações como essa. Fico triste porque o Cruzeiro
tinha totais condições, gente. Se fosse um jogo do Cruzeiro que a gente está acostumado a ver, com a postura e a forma de jogar, o Cruzeiro tinha tudo para poder vencer o Vasco hoje, poderia até empatar, poderia até perder como aconteceu, mas de uma forma diferente, né, com o Cruzeiro vendendo caro a derrota, mas hoje foi atípico. Eu tô assim, não reconheci o Cruzeiro no primeiro tempo, especialmente no segundo. Achei que hoje e o Jardim também não escolheu o que tinha melhor ali na hora de fazer as alterações para poder mudar o time do Cruzeiro. E pelo menos ele fez uma coisa que é raro, tá? Fez uma alteração no intervalo, quando ele tira, foi o Wanderson, se eu não me engano, né? Para entrada do Arroio. Agora o seguinte, o Arroio foi muito bem, né? Que foi muito bem. Todo mundo sabe que o objetivo principal é a Libertadores e continua sendo. Mas perder da forma que o Cruzeiro perdeu, né, jogando futebol bem abaixo do que a gente está acostumado, realmente deixa a gente chateado. Um banho de água fria na torcida do Cruzeiro. O negócio agora é aguardar amanhã o Flamengo e o Corinthians, né? O Flamengo e o Palmeiras, torcer aí para que não se distanciem, porque se o Flamengo ganhar, o Palmeiras ganhar, eles vão abrir pontos do Cruzeiro. O Flamengo tem um jogo a menos, o Palmeiras tem 2 jogos a menos. Não gostei do resultado, não estou aqui cobrando fora ninguém, mas hoje, sem tirar o mérito do Vasco, muito da derrota do Cruzeiro foi pela atitude e o futebol apresentado pelo próprio Cruzeiro. Rapaziada, é isso aí. Ó, eu não tiro mérito nenhum do Vasco, como eu já disse. Fez um jogo perfeito, cara. Fez um jogo perfeito. E eu não tenho que criticar. O Cruzeiro tentou. Eu vi. O jogo que eu vi que o Cruzeiro tentou. Ele tentou, mas não deu certo. Não deu certo dessa vez, entendeu? E o Vasco foi bem superior, que a verdade seja dita. O Cruzeiro não entrou, o Cruzeiro não entrou sonolento. O Vasco conseguiu nos erros do Cruzeiro, que isso é o normal. Quantas vezes que o Cruzeiro também já conseguiu nos erros do adversário? E isso acontece. Não precisamos desesperar. É lógico, que nem o repórter falou, que ali quem está lutando mais pelo título é Palmeiras e Flamengo, porque tem jogos a menos. Depois dessa derrota do Cruzeiro, tem jogos a menos, entendeu? Mas é isso aí, sempre o favorito pro título sempre foi esses dois. Normal. Mas não precisamos desesperar, cara. Não precisamos. Que cada jogo é um jogo. É isso que a gente tem que ver. O Cruzeiro, o Palmeiras e o Flamengo pode tropeçar também amanhã. Então eu não coloco, rapaziada, não coloco a culpa no Cruzeiro. Eu vi que ele tentou, mas não deu certo nenhuma jogada, por incrível que pareça. Dessa vez o Cruzeiro não teve as jogadas principais e nem sorte. E é isso que eu vejo. Que nem os jogadores, a gente viu o semblante dos jogadores tudo triste. Saiu com a derrota, saiu triste. Mas a gente vai julgar os jogadores? Não. Eles tentaram, fizeram. Nesse momento fizeram o melhor, só que não deram certo. Não deram certo. A gente viu que todo chute que bateu na zaga do Vasco, e que foi muito bem a zaga do Vasco, a defesa do Vasco foi muito bem. E o ataque foi eficiente. É esse. Rapaziada, esse é o meu pensamento. Deixa aí nos comentários o que você achou. Se inscreva e deixe o seu like. Que até o próximo vídeo. Que o Papai do Céu abençoe todos vocês. Fui.